Neste vídeo vou mostrar como podemos inserir o PHP Mailer no projeto de CodeIgniter. Uma das principais funcionalidades de qualquer aplicação web é o facto de podermos enviar e-mails e, como é óbvio, no CodeIgniter nós teríamos que passar também por um vídeo onde eu vos vou mostrar como enviar um e-mail. Neste caso, eu não vou mostrar como utilizar a biblioteca de e-mails do CodeIgniter. Eu vou-vos mostrar, sim, como é que vocês podem integrar aquele que, a meu ver, é um dos sistemas mais simples de utilizar para o envio de e-mails a partir de PHP, que é o PHP Mailer. Como é que nós vamos integrar isto dentro do nosso projeto de CodeIgniter? Então, neste vídeo, eu não vos vou mostrar exatamente um exemplo a funcionar, mas vou-vos construir todo o código que depois vocês poderão descarregar e, de acordo com as adaptações que vocês fizerem ao vosso próprio código, vocês depois podem testar com as configurações do vosso endereço de e-mail. Então, para os efeitos deste vídeo, eu tenho já aqui um projeto criado e todo ele já está a funcionar de uma forma absolutamente tranquila. O que é que o meu projeto tem? Neste caso tem aqui, então, todas as pastas escondidas, exceto aquelas que eu pretendo utilizar. Não tenho qualquer view, não tenho necessidade de as fazer agora. Se vocês quiserem depois implementar, por exemplo, um formulário de contacto, poderão fazê-lo. Mas eu simplifiquei as coisas aqui ao máximo. Então, coloquei aqui no controller um controlador chamado geral, onde eu coloquei aqui uma função index que permite apresentar o CodeIgniter. Bom, como é que nós vamos então agregar aqui ao nosso projeto o PHP Mailer, para depois podermos enviar e-mails? Bom, a primeira circunstância que nós temos que fazer é descarregar a última versão do PHP Mailer. E vocês podem procurar por PHP Mailer no GitHub, ok? Porque está disponível no GitHub, vocês podem depois descarregar diretamente daqui. Não aconselho que descarreguem de outro lugar que não seja este, porque aqui está permanentemente atualizado. Então, vocês entram aqui no repositório do GitHub, onde vocês podem consultar um conjunto de informações, como podem verificar há 5 dias atrás, em relação à data deste vídeo, foi alterado aqui o source e, portanto, está permanentemente em atualização. O que é que vocês deverão fazer para obter a última versão do PHP Mailer? Vão à secção das Releases e vão ter acesso então à possibilidade de descarregar o código quer em zip, quer em tar.gz. Ora, se vocês descarregarem o source code, na prática vocês vão estar a descarregar o conjunto de scripts necessários para poder incorporar o PHP Mailer no vosso projeto. Então, eu já fiz o download, basta clicarem aqui e ele vai fazer o download. Eu vou aqui à minha pasta das transferências e eu tenho aqui já o PHP Mailer versão 6.0.5. Eventualmente, quando vocês estiverem a ver este vídeo, poderá já existir uma versão mais recente. Então, nós vamos abrir aqui o PHP Mailer e vai-vos aparecer então uma pasta. E dentro desta pasta vocês vão ter aqui todos os scripts que são necessários para o PHP Mailer funcionar. Aquilo que eu vos aconselho a fazer é muito simples. Vão selecionar esta pasta e vamos arrastar para o interior de uma pasta que temos que criar dentro do nosso projeto e que será a pasta Assets. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou baixar aqui isto, então vamos aqui entrar no Laragon, vamos clicar aqui na Route, vou aqui ao projeto 16, que é este projeto que eu tenho agora aqui aberto, e dentro desta pasta eu vou criar então a pasta Assets. Dentro da pasta Assets eu vou abrir e vou arrastar para lá a pasta do PHP Mailer. Vão ser descarregados todos os ficheiros do PHP Mailer para o interior desta pasta e agora o que eu vou fazer para simplificar a minha navegação dentro das pastas da minha aplicação, vou chamar PHP Mailer desta forma. Ok? Muito bem. Posto isto, o que é que nós vamos então fazer? Vamos regressar aqui ao nosso projeto e vamos verificar então que já temos uma pasta, eu vou fechar aqui o WinRAR, já temos aqui a pasta Assets e dentro dela temos então o PHP Mailer. Okay? O que nós vamos fazer aqui para centralizar, melhor dizendo, a utilização do PHP Mailer, isto é, para a eventualidade de vocês necessitarem de utilizar o PHP Mailer em várias funcionalidades do vosso projeto, a solução mais indicada é vocês criarem a vossa própria biblioteca, uma library. Okay? Então eu vou fazer aqui algum copy-paste de código para acelerar um pouco mais este processo. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, certifiquem-se que nas vossas opções de visualização das pastas, vocês tornam visível aqui o Libraries, ok? Se eu fizer aqui Ctrl+Shift+P e abrir aqui o Open User Settings, eu já tive a ocasião de vos mostrar que tenho então este filtro de visualização
e invisualização, ou tornar invisível algumas das pastas, e como podem verificar eu coloquei aqui um comentário quer no Helpers, quer no Libraries. Então eu tenho aqui o Libraries visível. O que é que eu vou fazer aqui dentro do Libraries? Então, dentro do Libraries eu vou criar uma, neste caso, uma biblioteca, que eu vou chamar mesmo emails.php. Ok? E vamos então colocar dentro deste ficheiro o código que ficará centralizado para nós podermos utilizar em qualquer altura na nossa aplicação. Então o que eu vou aqui colocar é, vou fazer aqui um copy-paste de um conjunto de informação de comentários que poderão ser úteis para quando vocês estiverem a utilizar aqui esta biblioteca. Então eu vou colocar aqui este comentário, é um comentário que eu tenho na minha própria biblioteca, que eu posso agora utilizar nos projetos que bem entender, desde que eu coloque o PHP Mailer no local correto, e neste caso dentro da pasta Assets e depois PHP Mailer. Eu tenho aqui um breve comentário que, de certa forma, descreve aquilo que nós temos que fazer aqui neste ficheiro, ok? Então, o PHP Mailer tem que estar na pasta Base Assets PHP Mailer, que é o que nós já fizemos. Temos que definir corretamente as configurações de e-mail, eu já vou colocar aqui qual é o conjunto de configurações que têm que ser utilizadas. Depois vamos ter uma variável chamada destinatários, que não é nada mais nada menos que um array com os contactos de e-mail dos destinatários, para onde queremos enviar o e-mail, poderá ser para mais do que uma pessoa. E, finalmente, perceber também que o método enviar, que nós vamos aqui escrever, vai devolver um valor true ou false, consoante a mensagem seja enviada ou, por exemplo, false, se acontecer um erro de envio. Então o primeiro código que nós vamos colocar aqui é um código extremamente simples de perceber. Neste caso, nós temos, eu vou obviamente fechar aqui também o PHP, ok? E temos então aqui o Define Base Path, neste caso já sabem para que serve, para que ninguém possa entrar dentro deste ficheiro de PHP de uma forma direta, sem passar por toda a infraestrutura do CodeIgniter. E depois temos aqui duas instruções que são muito importantes, porquê? Porque elas vão permitir utilizar o namespace em que o PHP Mailer está inserido. Como vocês podem observar, aqui não está cá nenhum assets, nada do género. Não. Porquê? Porque nós vamos construir então uma classe a partir daqui, mas vamos ter que usar aqui o namespace. E ficamos por esta explicação. São dois namespaces, um chama-se PHP Mailer, que é a própria plataforma em si, e depois temos aqui também o namespace relacionado com a apresentação de erros. De seguida, o que vamos fazer é colocar aqui então o início da nossa classe. E esta classe vai começar por ter aqui as configurações que nós devemos, obviamente, alterar sempre que tivermos que definir as configurações do nosso próprio e-mail. Então o que nós temos aqui é o seguinte, eu vou aqui fechar só para não termos aqui este erro. Temos aqui então o início das configurações gerais para a nossa classe. E o que nós temos é o mail host. O mail host é o servidor do vosso e-mail e vocês só poderão colocar aqui as configurações tendo acesso ao vosso e-mail e à parte das configurações onde vos são indicados quais são os dados que têm que preencher. Depois temos o mail port, normalmente poderá ser a porta 25, depende do tipo de encriptação que vocês querem, ou se vocês vão usar SSL ou TLS, etc. Mas facilmente vocês conseguem obter todas estas informações no vosso servidor de e-mail. Temos depois aqui o mail username, neste caso o nome do utilizador para entrar na conta do e-mail. Temos a password que usamos para entrar na nossa conta do e-mail. Temos depois aqui a possibilidade de definir qual é o endereço de e-mail a partir do qual a mensagem é enviada, e não tem que ser obrigatoriamente o mesmo endereço de e-mail que aqui está. Nós podemos dizer aqui um noreply@gmail.com, por exemplo, não há qualquer problema. Temos depois o e-mail remetente. Aqui não se trata de um endereço de e-mail, mas sim de um nome, isto é, quando nós enviamos um e-mail, para além de termos um endereço de e-mail, vamos ter também um nome desse endereço de e-mail. E depois temos aqui o debug mode. O debug mode, se estiver a 0, significa que se acontecer algum erro, não vão aparecer erros na nossa aplicação. Se colocarmos, por exemplo, o debug mode igual a 2, vamos ter erros extensos e vamos ter também não só erros. Se o e-mail for enviado com sucesso, vamos ter uma mensagem enorme de resposta por parte do servidor de e-mail. E depois o destinatário é o endereço de e-mail para onde vai ser enviado o nosso e-mail, ok? Nós já vamos ver também que existe a possibilidade de adicionarmos destinatários. De seguida, eu vou fazer aqui um copy-paste para colar o único método que esta classe vai ter.
Então vamos colar aqui todo o método e eu vou explicar de uma forma muito rápida o que cada uma destas coisas significa, em traços muito gerais. Então o que nós temos aqui é uma função chamada enviar e ela aceita 3 parâmetros. Um é o assunto da nossa mensagem, o outro é o corpo da nossa mensagem, o texto, e depois a lista de destinatários, como eu tive a ocasião de referir aqui no topo, trata-se de um conjunto de endereços de e-mail. Okay? Nós poderíamos usar este daqui que aqui está, mas usamos aqui os destinatários para definir vários. Okay? Normalmente o que nós colocarmos aqui, eu vou agregar aqui em baixo, mas já lá iremos chegar. Ok, então o que é que acontece aqui? Nós temos o required e reparem como o required está na pasta assets, phpMailer, source, exception, required assets, phpMailer, etc, etc. Portanto, estamos a chamar a utilização desta classe que está dentro da pasta assets. E quando vocês fizerem required, ele vai automaticamente buscar todas as informações aqui. Porquê? Porque a pasta assets está exatamente localizada na mesma posição do ficheiro index, ok? Então quando ele faz o requerer, significa que vai carregar diretamente a partir deste endereço. Depois temos aqui a criação de uma nova instância da classe phpMailer. Temos aqui a informação de que, em variável booleana, enviado é igual a false, ainda não aconteceu nenhum envio. E depois temos aqui todos os mecanismos de envio do e-mail inseridos dentro de um bloco try catch. Então vocês têm aqui o try, que começa aqui, vai parar aqui embaixo no catch e no caso de acontecer um erro, vai ser disparado este código que aqui está. Isto é, vai definir que a enviada é igual a false, vai reforçar aquela ideia que ali está e depois quando chegar à altura de devolver no final da execução desta função um resultado booleano, irá devolver verdadeiro ou falso. Então reparem o que é que acontece aqui. Nós temos as configurações do servidor e a maior parte destes dados que aqui estão não são nada mais, nada menos do que as informações que são colocadas aqui no topo. Okay? Nós poderíamos estar a substituir aqui diretamente, por exemplo, o debug mode diretamente aqui, mas não faz sentido. Porquê? Porque se nós quisermos criar mais algumas funções para fazer outro tipo de envios de e-mail, iríamos ter que estar a repetir toda a informação e quando quiséssemos fazer uma alteração, iríamos ter que alterar em cada uma destas funções. Então assim, desta forma, nós centralizamos na raiz da nossa classe todas as configurações necessárias e depois vamos aqui simplesmente injetá-las desta forma. Portanto, temos aqui o grau de debug, temos aqui a informação de que o nosso e-mail vai ser enviado via SMTP, ou Simple Mail Transfer Protocol, temos aqui as configurações do nosso host, o SMTP Auth significa que nós temos que configurar a nossa conta no sentido de também termos um login com Simple Mail Transfer Protocol com os mesmos dados do nosso username. Depois temos aqui o username, a password, SMTP Secure, temos aqui definido qual é o método de encriptação, neste caso eu escolhi TLS, mas vocês poderão ter outro tipo de configurações, a porta e depois, muito importante, o email SHA-7 ser igual a UTF-8 para quando vocês enviam textos com caracteres acentuados, ele poder seguir de forma correta, ok? Depois, quais são as contas a partir da qual nós vamos enviar? E depois reparem que temos aqui a conta do nosso e-mail é setFrom, isto é, enviado a partir de, e então temos aqui o mail from, que é, mais uma vez, aqui o mail from que aqui está, ok? Depois temos aqui this mail remetente. Ora, reparem, esta configuração que aqui está significa o endereço de e-mail real a partir do qual nós enviamos o nosso e-mail. Este aqui é simplesmente um nome que nós atribuímos à nossa conta de e-mail. Okay? Aqui teremos que ter o e-mail com o arroba e o domínio, etc. Aqui é o nome que nós quisermos. E nós podemos definir isto aqui em cima de forma centralizada. Depois passamos à adição dos destinatários. Então nós temos aqui, adiciona o destinatário principal. Mail, add address, é uma função do phpMailer, this destinatário. Então, o primeiro e-mail que nós colocarmos aqui é o primeiro e-mail destinatário que nós vamos agregar. Se nós não quisermos agregar rigorosamente mais nada, o que é que vai acontecer logo a seguir nesta iteração? Esta iteração vai procurar a existência de mais alguns endereços de e-mail que queremos acrescentar ao envio. Okay? Quando queremos enviar um e-mail para vários destinatários. Se este parâmetro não for dado, significa que nós vamos ter um array vazio. E, por conseguinte, esta iteração não irá ocorrer. No entanto, se nós passarmos para a função enviar um conjunto de endereços de e-mail, eles vão ser adicionados ao primeiro que já foi adicionado aqui. Reparem, ele faz uma iteração e vai continuar a adicionar endereços enquanto existirem.
A partir daqui, muito simples, temos o conteúdo, que é do tipo HTML, portanto HTML true significa que vamos enviar uma mensagem com um corpo de texto que pode ser composto por tags de HTML, colocar texto a negrito, etc. Depois temos aqui o body igual à mensagem, que é um dos parâmetros que aparece aqui. Okay? Temos também, obviamente, aqui o assunto, o subject, eu saltei por cima dele, o subject é igual ao assunto, o body é igual à mensagem, e depois temos aqui o método final, que é enviar o e-mail. O próprio PHP-Mailer tem então esta função chamada send, que envia o e-mail de acordo com todas as configurações que nós fornecemos e com todos os textos e assuntos, etc. E ele próprio devolve verdadeiro ou falso. Então eu aqui simplesmente estou a dizer, ok, enviada vai ser igual ao resultado que vier daqui. Obviamente que se no meio do envio acontecer um erro qualquer, o que vai acontecer é que o try vai disparar e vai puxar o código aqui para o enviado é igual a false. Se o e-mail for enviado com sucesso, a enviada vai passar a ficar igual a true e quando eu fizer um return, a enviada vai passar a ser igual a true e então do lado do meu controlador eu vou ter a possibilidade de dizer, ok, o e-mail foi enviado com sucesso, inclusive apresentando uma view para o efeito. Posto isto, e depois de termos criado então a nossa library de envio de e-mails, o que é que nós devemos fazer então quando quisermos criar aqui, por exemplo, no nosso controller geral, uma função para o envio de e-mails? Vamos imaginar o cenário, e para não estarmos a perder muito tempo com isso, que nós temos então um formulário com dados de contacto, nomeadamente o que diz respeito a um nome, um endereço de e-mail, uma localização, por exemplo, o nome da nossa cidade, o telefone e a mensagem. Bom, o que é que nós vamos fazer? Podemos colocar aqui simplesmente isto. Okay? Eu vou colocar este código todo aqui dentro de uma função e vou explicá-lo de uma forma muito rápida. Public function enviar. Okay? Ou neste caso, se quiserem enviar e-mail ou qualquer coisa do género, eu vou colocar aqui então uma chaveta no fundo. Vamos aqui puxar um pouco o código para o interior. Ok, vamos aqui puxar para ficar um bocadinho mais bem arranjado. E muito bem. Portanto, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos imaginar que a qualquer altura nós temos um link dentro de uma view que ao clicarmos ou ao submetermos um formulário vamos acionar o funcionamento desta função do controller geral. Okay? Então o que ele faz é simplesmente isto. Primeiro, carrega a nossa library emails. Okay? Ele vai automaticamente carregar isto que aqui está. Depois vai fazer a preparação dos dados. Neste caso, se nós tivermos um formulário, nós podemos ir buscar o input, okay, do formulário e definir aqui um conjunto de variáveis a partir dos campos do nosso formulário. Neste caso, o nome passa a ser igual ao campo de texto nome, depois o e-mail, a localização ou a nossa cidade, o nosso telefone e o text de mensagem, pode ser, por exemplo, uma text area. Aqui no assunto nós podemos inclusive definir um assunto diretamente, mas podemos também ter aqui um campo com o assunto que foi definido pelo nosso visitante do site. Vamos colocar aqui a nossa mensagem e a nossa mensagem deve normalmente ser tratada, isto é, não deve ser simplesmente uma mensagem um texto que o nosso visitante colocou no nosso formulário. O que é que nós podemos fazer? Podemos pegar nestas informações que aqui estão e ir agregando aqui para termos um resumo dentro do próprio corpo do texto do conjunto de informações que nos permitem depois poder, por exemplo, responder de forma efetiva à mensagem que nos foi enviada. Então, por norma, eu costumo fazer isto. Vocês podem reutilizar este código, como é óbvio. Eu costumo colocar aqui mensagem enviada do site XPTO. Vocês colocam aqui o vosso site ou o nome da vossa aplicação. Eu tenho aqui depois um separador. Depois tenho aqui a identificação de quem enviou, qual foi o e-mail, qual é o e-mail indicado pela pessoa. Está inclusive com negrito, ok? Portanto, eu habilitei a inserção de código HTML no meu corpo do e-mail e, por conseguinte, eu tenho aqui então o nome, e-mail, localização, telefone e depois tenho então a mensagem, ok? E aparece a mensagem que foi escrita, por exemplo, numa text area. Tenho depois aqui então o if, isto é, a verificação se this emails, que é a biblioteca, enviar, que é o nome que nós demos aqui, então, é esta função. Se esta função enviar
para trás um verdadeiro, então nós executamos o código que aqui está. E vocês podem colocar aqui o carregamento, por exemplo, de uma view a dizer muito obrigado pelo envio do seu e-mail. Caso contrário, se acontecer um erro, vocês devem apresentar aqui uma mensagem de erro ou, por exemplo, recarregar novamente o formulário e apresentar uma mensagem a dizer que, por razões técnicas, o seu e-mail não foi enviado. Agora, não se esqueçam de um aspecto fundamental. É que aqui, no assunto, depois de ele estar aqui definido, vocês têm que o passar porque ele é obrigatório, ok? Este parâmetro é obrigatório. Assim como o mensagem. Se vocês têm que passar uma mensagem lá para dentro. E neste caso ela está definida toda aqui. No que diz respeito aos destinatários, se vocês não definirem aqui, na execução desta função, nenhum terceiro parâmetro, isso significa que não há qualquer problema, ele vai enviar para o destinatário que está indicado aqui. Mas se vocês quiserem agregar mais um conjunto de destinatários, o que deverão fazer aqui é criar um array de vários endereços separados por vírgulas, ok? E do lado de lá, na nossa classe, ele vai tratar de adicionar estes endereços de e-mail que nós colocarmos aqui pelo meio ao endereço de e-mail nativo que lá está do outro lado. E, de uma forma muito geral, eu peço desculpa por não estar aqui a exemplificar e vermos aqui o e-mail a funcionar. Eu espero que vocês testem. Se eventualmente acontecer algum erro no vosso código, vocês deverão utilizar a secção dos comentários para dizer, ok, houve aqui qualquer coisa que não correu bem e colocam o texto, ou o erro que vos é apresentado, mas de uma forma geral eu aconselho-vos a descarregar então este projeto e a fazerem as vossas próprias experiências com o código que eu acabei de deixar aqui para todos vós.